Olá, amigos. Liderança é um dos meus temas favoritos. Há mais de 30 anos eu falo sobre liderança, há mais de 30 anos eu ensino sobre liderança e, logicamente, há mais de 30 anos eu procuro liderar ou estou em posições de liderança. Nós vivemos dias em que a liderança é desafiada por múltiplas pressões. São as pressões culturais, são as pressões espirituais, quando se trata de liderança cristã ou de pastorado, são as pressões organizacionais, com as suas demandas, com seus prazos, com a sua equipe normalmente limitada, com seus escassos recursos, e além dessas, existem as pressões pessoais e familiares. A velocidade da informação, a complexidade das relações e a incerteza do mundo contemporâneo exigem que os líderes tenham uma resiliência e uma sabedoria que não vem da experiência humana, mas é fruto, é resultado de uma profunda comunhão com Deus. Em meio a essas demandas, Deus continua levantando líderes segundo o seu coração, homens e mulheres que liderem com integridade, com discernimento e com firmeza na palavra. Esse estudo que eu estou iniciando chama-se Liderança Imbatível, e ele visa capacitar pastores e líderes cristãos para exercerem influência transformadora e duradoura, ancorados nos fundamentos bíblicos. Essa é a base, a palavra de Deus. A liderança verdadeiramente eficaz, ela não se mede apenas pelo carisma do líder ou pelos resultados visíveis, pelos números, pela receita, mas a liderança verdadeiramente eficaz, ela se revela pela fidelidade ao propósito de Deus. Logicamente, eu estou falando de liderança cristã ou pastoral, pela capacidade de comunicar a visão com clareza, pelo cuidado com as pessoas confiadas ao seu pastoreio e pelos frutos espirituais que permanecem. Jesus disse que nós daríamos frutos, aquele que estivesse ligado à videira daria frutos e frutos que permanecessem. Esse estudo está organizado em 4 pilares essenciais: propósito, comunicação, pessoas e resultados. São elementos indispensáveis para se formar líderes resilientes, sábios e frutíferos para o reino de Deus. Então vamos lá. Primeira coisa, propósito. A clareza direciona a liderança. Propósito, a clareza direciona, dá o rumo para a liderança. Provérbios 29:18 diz: onde não há visão, o povo perece, mas é bem-aventurado aquele que guarda a lei. Onde não há visão, o povo perece. Este versículo bíblico, ele nos lembra da importância de termos um propósito claro como líderes. O propósito da liderança é a âncora que mantém a igreja, os ministérios, o grupo focado nas promessas de Deus e na sua vontade soberana. A liderança sem propósito, Rick Warren escreveu 2 livros interessantes, um chamado Igrejas com Propósitos e outro Uma Vida com Propósito. E eu já vi, não tenho certeza se é de autoria dele ou não, também Liderança com Propósito. A liderança sem propósito é como um navio sem leme, à deriva, sujeito às tempestades e correntes do momento.
é levado por qualquer vento, é levado em qualquer direção, não necessariamente naquela direção que deseja. Aliás, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quem não tem um rumo definido, um propósito a alcançar, qualquer situação é válida, é agradável. O propósito divino é o que nos dá direção, motivação e especialmente em tempos de dificuldade. Você precisa de uma direção. Eu sei o que Deus quer da minha vida, eu sei o que Deus quer do meu ministério, eu sei o que Deus espera de mim. Então, quando você tem um propósito, que venham as lutas, que venham os problemas, mas estes não podem nos demover do propósito, daquilo que Deus tem para nós. E quais são os fundamentos bíblicos para nós falarmos em propósito dentro de uma liderança imbatível? Jesus sabia exatamente, esse é o primeiro. Jesus é o nosso referencial, Jesus é o nosso modelo, ele é o padrão. É por ele que nós moldamos a nossa vida e a nossa liderança. E Jesus sabia por que veio a este mundo. Lucas 19:10, ele declara em alto e bom som: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Para que Jesus veio? Para salvar o perdido. E ele repete isso não só em Lucas, mas em todos os evangelhos. Você vê essa declaração de Jesus dizendo que este era o seu objetivo. Esta clareza da missão era a força motriz de todo o seu ministério. Desde o batismo até a cruz, Jesus sabia o que estava fazendo, sabia por que havia vindo, por que ele estava aqui, o que ele tinha que fazer. Nada nem ninguém poderia tirá-lo do caminho, porque ele tinha uma clareza no seu propósito. Essa clareza o impedia de se desviar por demandas menores ou por distrações populares. Quando Satanás o tenta, ele não se desvia do propósito. Quando as multidões, principalmente na entrada triunfal em Jerusalém, quer coroá-lo rei, ele sabe que o seu propósito não é esse e ele permanece firme. Quando Pedro tenta desviá-lo da cruz, ele diz de uma forma forte, pesada, nós diríamos hoje. Alguns até diriam que um líder não poderia falar isso, não poderia tratar dessa forma um dos seus seguidores. Jesus disse: arreda de mim, ou para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque Pedro estava querendo desviá-lo do seu propósito. A missão de Cristo é o nosso modelo supremo para o propósito. Em segundo lugar, eu quero destacar, a nível de Bíblia, de palavra de Deus, que a soberania de Deus no propósito, ela é bem clara. Antes mesmo da fundação do mundo, Deus já tinha um plano para a salvação da humanidade e para o ministério dos seus servos, daqueles pastores e líderes que ele mesmo chamou, que ele convocou, que ele escolheu e está capacitando com um propósito, a salvação do mundo perdido. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, nos diz que fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Essa é uma verdade clara e poderosa. O propósito do líder cristão não é uma invenção pessoal, mas é a descoberta e a submissão a um plano divino já existente. Você não pode criar um propósito para você. Esse propósito existe, está aqui na palavra de Deus, está aqui na Bíblia. Esse propósito já existe, foi estipulado por Deus. Eu e você somos chamados para cooperar com Cristo na salvação do mundo perdido, porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você entendeu? O propósito não é seu, o propósito é de Deus para você. A minha visão ministerial, o meu propósito ministerial, eu delimitei,
eu delineei, eu escolhi o propósito, aquilo que eu quero para a minha vida, para o meu ministério. Para com isso. Na verdade, ele nos escolheu com um propósito. E liderança cristã é seguir esse propósito, é andar nesse propósito. O apóstolo Paulo, ele entendeu e viveu com foco. Ele afirma em Filipenses 3, 13 e 14, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Nem a fama, nem o número de discípulos, nem o número de igrejas plantadas, nem a dor, nem a perseguição, nem o ódio, nada o demoveu do seu propósito. O que ia acontecendo, ele ia deixando para trás, ia jogando para o passado e prosseguindo para o alvo, que era o que? Ser usado por Deus na salvação do mundo perdido. Essa determinação é crucial em qualquer liderança. Paulo não se permitia ser prisioneiro do passado ou se desviar pelas conveniências do presente. O seu foco, o seu alvo, ele chama de o prêmio da soberana vocação de Deus, era a bússola que guiava todas as suas decisões e todos os seus sacrifícios, que muitas vezes ele precisou fazer. Queridos, pensando em liderança contemporânea, em liderança imbatível hoje, propósito pessoal e ministerial, em primeiro lugar, nós temos que ter uma identidade e um chamado. Isso é fundamental. É vital que o líder compreenda o seu próprio chamado antes de guiar outros. Como eu vou conduzir alguém se eu não sei o destino? Como eu vou levar alguém a algum lugar que eu não conheço, onde eu nunca estive e para o qual eu não pretendo ir? Jeremias 1:5 nos ensina: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei e te constituí profeta às nações. O líder é, antes de tudo, um chamado, um escolhido. A descoberta da nossa identidade em Cristo nos liberta das pressões por aprovação humana e nos alinha ao plano eterno de Deus para nossas vidas e ministérios. O nosso ministério faz parte de um plano maior. Que plano é esse? Plano de Deus de salvar a humanidade. O plano que mandou Jesus para buscar e salvar o que se havia perdido. O plano que fazia com que o apóstolo Paulo não olhasse para trás, mas continuasse perseguindo o alvo. Visão ministerial clara nós precisamos ter. Sem um norte claro, os líderes e as suas equipes podem se desviar. A visão é a imagem futura que nos inspira no presente. Visão é isso, a imagem futura que nos inspira no presente. Uma visão desgastada, mal comunicada, leva à dispersão do esforço coletivo, à frustração e muitas vezes à inércia. Nós precisamos caminhar olhando para o propósito, para o alvo. É responsabilidade do líder, do pastor, sob a direção do Espírito Santo, articular e manter viva a visão. A visão não é apenas o que nós queremos fazer, mas o que Deus nos chamou para ser. Isso aqui é muito forte. A visão não é apenas o que queremos fazer, mas é o que Deus nos chamou para ser. Encerrando esse primeiro tópico, algumas aplicações práticas. Nós precisamos desenvolver, escrever, redigir um manifesto de propósito ministerial muito claro, que nos dê a direção, que nos dê o norte. Esse documento deve expressar claramente a missão, o que nós fazemos, a visão, o que nós queremos ser,
e os valores, que é quem somos no ministério, na liderança cristã. Esse documento serve como lembrete constante, uma referência para todas as decisões estratégicas e um alicerce para a cultura da equipe ou da igreja, da instituição que você lidera. Uma segunda coisa que nós precisamos avaliar periodicamente se as ações estão alinhadas com o propósito. O que você faz no seu dia a dia tem a ver com o propósito ou não? Aquilo que você está fazendo, aquilo que toma o seu tempo, que ocupa a sua agenda, tem a ver com o propósito ou não? Vai contribuir para que o propósito seja cumprido? Se não, deve ser abandonado. As revisões regulares garantem que o trabalho seja feito em sintonia com o chamado. Algumas perguntas que nós precisamos nos fazer periodicamente. Essa atividade nos aproxima do nosso propósito? Uma outra pergunta: estamos investindo nossos recursos naquilo que realmente importa para a nossa visão? Essas duas perguntas são essenciais para a gente ter a clareza do propósito. E nós precisamos cultivar a disciplina da oração e da meditação na palavra de Deus. O propósito não é alcançado por esforço humano, mas pela revelação e pela capacitação divinas. Por isso, oração, leitura da palavra, meditação não são apenas atividades espirituais, mas atos de alinhamento com o coração e o propósito de Deus. Então, a primeira coisa de uma liderança, o primeiro item de uma liderança imbatível é o nosso propósito. Propósito, a clareza que direciona a liderança. Um segundo aspecto, um segundo tópico para alcançarmos a liderança imbatível, a comunicação, a ponte entre a visão e a ação. Efésios 4:15. Paulo diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Queridos, a comunicação na liderança cristã não é apenas sobre transmitir informações. A comunicação na liderança cristã não é sobre apenas transmitir informações. É sobre estabelecer relações, sobre construir pontes, sobre cultivar confiança. É o processo pelo qual a visão se torna compreensível, o propósito se torna inspirador e as pessoas se sentem valorizadas e integradas dentro da visão no propósito maior de Deus. Qual é o poder da comunicação na liderança cristã? Em toda e qualquer liderança, em toda e qualquer administração, em todo e qualquer ambiente, a comunicação é fundamental, é essencial, insubstituível, imprescindível. Na liderança cristã, esse valor ainda é maior. Deus é um comunicador por excelência. Hebreus 1 e 2, nós vemos que Deus, havendo antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Deus se comunicando. A lei é Deus se comunicando com o homem. O sacerdócio é Deus se comunicando com o homem. Os profetas é Deus se comunicando com os homens. Jesus é Deus se comunicando conosco. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é Deus se comunicando conosco. Deus está sempre se comunicando com o ser humano.
ou buscando se comunicar. Deus demonstra a importância de uma comunicação clara e progressiva. A palavra, que é Jesus, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, o logos de Deus, a palavra, que é Jesus, é a manifestação final e perfeita da comunicação de Deus com a humanidade. É a plenitude da comunicação. A liderança de Moisés, ela foi fortalecida e às vezes enfraquecida pela forma como se comunicava. Moisés, no início, ele sentiu-se incapaz de falar por si mesmo. Ele foi capacitado por Deus. Mas nós vemos lá em Êxodo 4:10, ele diz assim: Senhor, eu não sei falar. Manda outro, porque eu não sei falar, não tenho capacidade. Sua comunicação com o povo nem sempre foi fácil. Às vezes o povo não entendeu. Às vezes faltou clareza e às vezes faltou boa vontade. A maneira como ele lida com a murmuração lá em Números 20, em um momento crucial, fala de forma impaciente com o povo, quando ele se irrita e mostra toda a sua impaciência, a sua raiva, mesmo sendo um homem manso, mostra que havia barulhos, havia ruídos na comunicação. Isso ilustra o quão diretamente a comunicação pode influenciar a capacidade da liderança. Um mau comunicador, naturalmente e consequentemente, será um mau líder. A forma que o líder se comunica determina o clima na igreja ou no ministério. A nossa igreja tem um clima ruim, o nosso ministério tem um clima ruim, o nosso departamento tem um clima ruim, a minha equipe de trabalho tem um clima ruim. Provavelmente você precise rever a sua forma de comunicação. Alguns tipos de comunicação na liderança. Existe a comunicação verbal e a não verbal. Quem estuda comunicação, quem estuda oratória, conhece isso muito bem. As palavras são apenas uma parte da mensagem. A linguagem corporal, o tom de voz, as expressões faciais, muitas vezes comunicam mais do que palavras. Eu lembro um fato que ocorreu comigo. Eu estava conversando, acho que no WhatsApp, numa dessas redes sociais com alguém, e a pessoa falou uma bobagem lá. E eu digitei assim: vai orar. Qual era a minha intenção? Se eu tivesse falado, se fosse uma mensagem de áudio, eu teria dito: vai orar. Mas a pessoa leu de outra forma. Não havia expressão corporal, não havia tom de voz, não havia expressão facial, e a pessoa se incomodou com aquilo, se ofendeu com aquilo e me mandou um textão. Eu estava brincando, não sei o quê, se justificando e me contra-atacando. Aí eu mandei um áudio e disse: não levo para esse lado. E ele disse: vai orar. Quer dizer, não estou nem aí para isso, vai cuidar da sua vida, alguma coisa assim. Mas, de uma forma, tentei comunicar de uma forma leve, mas palavras escritas não têm essa capacidade, e houve um ruído na comunicação. Graças a Deus, resolvido e restabelecida a comunicação. Um líder pode dizer que valoriza a sua equipe, mas se suas ações e sua postura demonstram sempre pressa ou desinteresse, a mensagem verdadeira será não verbal. Eu me importo com você. Você diz para um liderado. Aí ele chega no seu escritório, na sua sala, e pergunta assim: podemos conversar? Não tenho tempo agora. Aí ele volta num outro horário. Daí tem um tempo para mim? Puxa, agora não. Ou está no telefone. Está lá, conversando, telefone. Preciso falar contigo. Depois, agora isso aqui é importante. E a pessoa não consegue falar. Então, eu me importo contigo, cai no vazio.
deixa de fazer sentido. A mensagem estabelecida, de fato, foi a mensagem da atitude, foi a não verbal, foi o comportamento da pessoa. Assim como existe a verbal e a não verbal, existe a pública e a pessoal. E os líderes precisam ser eficazes em ambos os contextos, pessoal e público. Na comunicação pública, a mensagem precisa ser clara e inspiradora, mas na comunicação pessoal, ela precisa ser empática e direcionada. Numa, você tenta tocar todo mundo ao mesmo tempo, na outra, você toca o coração, a alma da pessoa. A mensagem precisa ser adaptada, mas a essência do processo, do propósito, melhor dizendo, deve permanecer a mesma. Terceiro tipo de comunicação, a intencional ou a negligente. Verbal e não verbal, pública e pessoal, intencional e negligente. A comunicação deve ser deliberada e intencional. A negligência na comunicação abre espaço, abre brechas para suposições, para fofocas e para desconfianças. Um líder intencional cria canais de comunicação transparentes e regulares. Então, nós precisamos pensar nisso e estar atentos a esses três tipos de comunicação. Alguns princípios de uma comunicação eficaz. Primeiro princípio, falar com verdade e graça. João 1,14 nos ensina que Jesus estava cheio de graça e de verdade. Você pode falar a verdade, mas falar com graça. Sempre é verdade, mas sempre com graça. Não é com piadinha, não é com graça aqui no sentido de misericórdia, de favor. É nesse sentido. O líder deve equilibrar transparência e honestidade, que é a verdade, com bondade, empatia e paciência, que é a graça. Aquela história de eu falo a verdade, doa quem doer, é de líder não empático, é de líder não gracioso, é de líder que não está cheio da graça de Deus, que inclui a bondade, a empatia e a paciência. Corrigir sem graça e com brutalidade é encorajar verdade, ou melhor, corrigir sem graça e brutalidade é brutalidade. Corrigir sem graça é brutalidade. Encorajar sem verdade é ingenuidade. Essa frase é interessante, eu vou repeti-la. Corrigir sem graça é brutalidade. Encorajar sem verdade é ingenuidade. Segundo princípio da comunicação eficaz é ouvir com atenção. Tiago nos exorta a sermos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar. Tem gente que é muito pronto para falar, mas tardio para ouvir. Tem líder que não aprendeu a ouvir. Ele tem uma boca, dois ouvidos, ele fala como se tivesse três bocas e fosse absolutamente surdo. Então, nós temos que ter cuidado. Eu conheço uma pessoa, um conhecido meu, poderia até dizer que amigo, ele é pastor, é psicanalista, mas o cara fala mais do que o homem da cobra. Você não consegue falar. A essência do pastorado no aconselhamento é escutativa. A essência da psicanálise, da psicologia, é a escuta. E quando você começa a falar e a pessoa te interrompe, fala, sem parar, como eu disse, mais do que o homem da cobra. Que isso? Não é assim. Isso não é liderança, isso não é aconselhamento, isso não é psicanálise, isso não é pastorado, isso não é comunicação. O líder que ouve, entende as necessidades, os medos e as esperanças de sua equipe.
Então, nós precisamos aprender a ouvir. Nós precisamos aprender a ouvir. A escuta ativa é um dos maiores atos de amor e respeito que um líder pode oferecer. Ouvir as pessoas, ouvi-las com atenção, ouvi-las com a alma. Isso é escuta ativa. Estar ali presente, sem celular, sem relógio, sem outras distrações, focado no que a pessoa está dizendo. Isso é escuta ativa. E nós precisamos também alinhar palavra e atitude. A coerência entre o que dizemos e como agimos é fundamental para a nossa credibilidade. Eu li uma frase uma vez que marcou minha vida. Eu estava no seminário, e só para você ter uma base, eu estava nesse ano em questão, foi 1985, e nós estamos hoje em 2025, mas essa frase me acompanha constantemente. O que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. O que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Quando a vida do líder não reflete a sua mensagem, a confiança é erodida, é destruída, é abalada. A integridade comunica mais alto que qualquer sermão. Algumas ferramentas e estratégias dentro da comunicação. Comunicação em redes. Eu não estou falando de rede social. Assim como Jesus utilizou círculos íntimos, Pedro, Tiago, João, um pouquinho menos íntimo, os 12, círculos mais amplos, os 70 e as multidões, os líderes devem cultivar relacionamentos significativos e estratégicos em diferentes níveis. Não há como ser amigo de todo mundo. Você deve tratar bem a todos, mas ser íntimo de todos não dá. A comunicação não pode ser unidirecional do púlpito para a plateia, mas a comunicação tem que ser relacional em redes de cuidado e de discipulado. Nós podemos, para nos comunicar, fazer reuniões produtivas. Se tem um povo na face da terra que gosta de reunião, é o tal do Batista. E eu sou o pastor Batista. O povinho que adora uma reunião. Reunião e comissão é patrimônio histórico mundial dos batistas. Mas muitas reuniões são improdutivas. E nós precisamos fazer reuniões produtivas, desenvolver reuniões que proporcionem um ambiente seguro para a troca de ideias, onde todos se sentem à vontade para contribuir. Uma reunião produtiva tem um propósito claro, uma agenda definida e um espaço para escuta. Isso é reunião produtiva. E uma outra ferramenta que nós temos que usar na comunicação é o discipulado relacional. A verdadeira liderança emerge em ambientes de discipulado, onde a comunicação é profunda, pessoal e transformadora. É o ambiente onde a vida do líder e a do liderado se cruzam para o crescimento mútuo. E a comunicação se estabelece. Então, nós vimos, em primeiro lugar, que faz parte da liderança imbatível o propósito, a clareza que direciona a liderança. Depois nós vimos a comunicação, a ponte entre a visão e a ação. E agora nós vamos para o terceiro aspecto de uma liderança imbatível, terceiro componente de uma liderança imbatível, pessoas. O foco e o valor da liderança cristã. Pessoas. Pedro
Na sua primeira carta, capítulo 5, 2 e 3, ele fala: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. A liderança é, antes de tudo, sobre cuidar de pessoas. A liderança é fundamentalmente, primordialmente, sobre cuidar de pessoas. Não se trata de programas, não se trata de estruturas, de crescimento numérico, mas de vidas transformadas, edificadas, alicerçadas em Cristo e na sua palavra. O rebanho de Deus é o rebanho de Deus. Nós, pastores, falamos muito a minha igreja, o meu rebanho. Gente, eu não tenho igreja, eu não tenho rebanho. O rebanho é de Deus, a igreja é de Deus. O líder é um mordomo. O pastor é encarregado de amar, proteger e alimentar as ovelhas. Mas o rebanho é de Deus, as ovelhas são do Senhor. Liderar é cuidar de gente. Jesus focava nas pessoas antes de focar nos programas. A compaixão de Cristo era evidente em seu ministério. Ele interrompia pregações, discursos, caminhadas, agenda para atender pessoas. Foi assim com a mulher que toca as vestes de Jesus quando ele está indo para a casa de Jairo. Qual é, em termos de marketing, qual é o mais interessante? Ir ressuscitar um morto ou curar uma mulher que tem um fluxo de sangue que a maioria das pessoas nem sabe? Só ela, a família, as pessoas mais íntimas. Mas Jesus interrompe aquela caminhada célere, apressada, urgente, para cuidar de uma mulher. E ele faz isso muitas vezes. Ele fez com Bartimeu, ele fez com a viúva de Naim e seu filho recém-morto. E ele fez isso em toda a sua vida e todo o seu ministério. A agenda da cruz, ele está lá no alto da cruz, crucificado, e ele interrompe, entre aspas, o ato da crucificação para cuidar da sua mãe, para dizer para João: cuida da minha mãe, porque eu estou indo embora. Você percebe o que é pastorado na visão de Jesus? A compaixão de Jesus é evidente em todo o seu ministério. Ele tocava nos leprosos, nos intocáveis. Ele se importava com as crianças, os discípulos mal-humorados, chatos, santarrões. Tira essas crianças daqui. Jesus, se deixai vir a mim os pequeninos. Jesus come com os pecadores. O foco de Jesus era o ser humano, a alma, e não a eficiência do sistema. Ele curava, ensinava, se relacionava com as pessoas de forma individualizada. No seu ensino, ele diz: o bom pastor, João 10, 11, dá a vida pelas suas ovelhas. Enfatiza a disposição do verdadeiro líder em sacrificar-se pelo bem-estar dos outros. Nós falamos muito hoje em dia de liderança servidora. Eu acho interessante, você chega em algumas igrejas, tem a melhor vaga no estacionamento, tem lá a plaquinha pastor presidente. Pastor, quer estacionar num bom lugar? Chega mais cedo. Não, mas aquela vaga é intocável, ali é o santo dos santos. Tem uma festa, o primeiro a se servir é o pastor. Cadê a liderança servidora? Eu tenho desenvolvido um hábito nas celebrações aqui na nossa comunidade. Sempre que tem comes e bebes, eu faço a oração, ou delego para alguém fazer a oração, e vou para o fim da fila. E quando as pessoas, não, pastor, o senhor tem que ser o primeiro. Eu lembro de algo que não está na Bíblia. Eu tinha um amigo lá no seminário, o Adilson, que ele dizia não está na Bíblia, mas deveria estar. Na verdade, não está na Bíblia, nem deveria estar. Mas há uma frase que poderia muito bem ser bíblica. O pastor só se alimenta depois de alimentado o rebanho.
E eu trago isso para a prática cotidiana em nossas comunhões, em nossas confraternizações e nossas celebrações. Liderança é um serviço sacrificial. O líder não busca ser servido, mas servir. Quando eu sirvo alguém, eu estou verdadeiramente liderando. Isso implica em colocar as necessidades e o crescimento espiritual dos seus liderados acima de suas próprias conveniências e desejos. Dentro desse aspecto que estamos tratando, de pessoas, nós precisamos construir equipes saudáveis. E como se constrói uma equipe saudável? Em primeiro lugar, delegação e confiança. Êxodo 18, 21 a 23, mostra lá o conselho de Jetro, que a divisão de responsabilidades fortalece o ministério e evita a sobrecarga do único líder. A delegação, no entanto, só é possível onde há confiança. O líder deve aprender a confiar na capacitação de Deus sobre sua equipe e dar a eles autonomia para agir. Então, delega e não fique em cima, marcando de perto, que nem aquele zagueirão que cola no atacante ali e fica em cima. Não, delegue e deixe fazer. Segundo, nós precisamos, para formar uma equipe saudável, reconhecer dons e vocações. Romanos 12 e 1 Coríntios 12 abordam a importância de um líder identificar e valorizar os talentos e os dons espirituais dentro da equipe. Um líder sábio não tenta colocar todos no mesmo molde, mas ele celebra a diversidade e ajuda cada membro a encontrar o seu lugar no serviço no corpo de Cristo. Terceiro lugar, para se construir equipes saudáveis, treinar e empoderar. Paulo instrui a Timóteo, 2 Timóteo 2,2, o que de mim ouviste, confia a homens fiéis para que sejam idôneos para também ensinarem a outros. É fundamental passar adiante o conhecimento e o encorajamento às novas gerações de líderes. A maior realização de um líder não é ter um grande ministério, mas formar líderes maiores do que ele mesmo. Jesus disse: vocês farão as mesmas obras que eu faço e outras maiores farão. Tem líder que vê o seu liderado crescendo, pisa nele, joga ele para escanteio, põe ele na geladeira, tira ele do caminho, porque tem medo de perder a proeminência. Maior alegria de um líder é ter líderes formados por ele que se tornem maiores do que ele. Tratando de pessoas, queridos, nós temos que ter a cultura do reino em nossas igrejas, em nossas equipes, em nossas organizações. Qual é a cultura do reino? Amor, justiça e serviço. Eu já falei sobre isso. A liderança cristã é serva, não é autoritária. Então nós temos que desenvolver isso. Mateus 20, 25 a 28, Jesus nos ensina que a grandeza do reino se manifesta através do serviço. É através do serviço. Jesus inverte o modelo de poder do mundo. Jesus inverte completamente. A autoridade cristã não é sobre dominar, mas é sobre servir, é sobre lavar os pés. Para ter uma verdade, eu já falei sobre isso. Um líder deve se esforçar para ser o alicerce, o apoio e dar orientação amorosa aos seus liderados. A correção é um ato de amor, mas deve ser feita com humildade, buscando a restauração e não a humilhação do faltoso. Algumas dinâmicas de diagnósticos ministeriais, algumas ferramentas que nós podemos desenvolver ou utilizar para avaliação da maturidade espiritual e relacional.
Existem alguns testes, existem alguns questionários que nós podemos usar tanto na parte do perfil, das qualidades pessoais, ferramentas que estão disponíveis aí na internet, perfil DISC, roda da vida, roda de habilidades e tantas outras ferramentas que a psicologia organizacional e o coach usam, são ferramentas que podem nos ajudar. Além disso, a observação e o acompanhamento constante. O líder precisa saber a temperatura espiritual e relacional da sua equipe. Não apenas ter uma métrica quantitativa, mas também qualitativa. Existem estratégias para se restaurar relacionamentos e promover unidade. Por quê? Porque onde há pessoas, há conflitos. O líder imbatível é um pacificador. Ele é um bem-aventurado, segundo Jesus. Promover a reconciliação e a comunhão é vital para a saúde do ministério, pois a unidade é a manifestação da glória de Cristo. João 17, 21. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E para finalizarmos, indo já para o final do nosso estudo, o quarto ponto que eu quero destacar são os resultados, os frutos que permanecem. Nisto é glorificado meu Pai, que deis frutos. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. O resultado de um ministério não deve ser medido apenas em números, mas em transformação e frutos que permaneçam. O líder imbatível não busca o aplauso, mas busca a glória de Deus, que se manifesta na vida dos seus filhos. Quais são os resultados no reino? Não são apenas números, mas transformações. O verdadeiro fruto do ministério não se resume em estatística de membros, mas é a manifestação do fruto do Espírito na vida das pessoas. O crescimento em amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio é a prova maior e concreta da presença de Deus. Frutos no ministério. Atos 2, 41 a 47 ilustra uma comunidade vibrante e em crescimento, baseada em quê? Obediência, comunhão e evangelismo. O resultado glorioso de um ministério não é o tamanho da congregação, mas sua santidade, seu amor e seu impacto no mundo. Então, nós precisamos medir o que importa. Crescimento quantitativo é importante? Sim, é importante. Não podemos e não devemos desprezá-lo. O crescimento numérico e o impacto social são indicadores válidos, mas não são o único critério. Eles podem ser úteis para entender a extensão do ministério, mas não devem ser um fim em si mesmo. Aí nós temos o crescimento qualitativo, a maturidade espiritual, a profundidade no ministério, a vivência da palavra, são as verdadeiras evidências da saúde do ministério. Um líder deve se preocupar muito mais com a qualidade espiritual do seu rebanho do que com a quantidade. E cá para nós, eu creio que um corpo saudável cresce, um rebanho saudável se multiplica. Ao crescimento orgânico, a maturidade espiritual e a profundidade do ministério, a vivência da palavra, além de serem um indicativo de crescimento de qualidade, elas promovem bons relacionamentos. O fruto orgânico é aquele que nasce naturalmente sem se forçar. É o amadurecimento dos relacionamentos, a multiplicação de novos líderes, o discipulado
que torna a cultura do ministério uma parte imprescindível e não apenas um programa. Queridos, nós temos que buscar a excelência e a fidelidade. Deus exige fidelidade, não apenas produtividade. Em Mateus 25, 21, somos lembrados de que seremos recompensados, pela nossa fidelidade. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. A fidelidade em cumprir o chamado de Deus, mesmo com recursos limitados ou em circunstâncias adversas ou difíceis, é o que realmente glorifica a Deus. Nós precisamos de um planejamento com oração e uma avaliação com humildade. Planeje com oração, avalie com humildade. Um líder deve sempre buscar a orientação divina em todas as suas decisões. E como ele faz isso? Através da oração. Ele não vai consultar o profeta, não tem mais. Ele não vai na casa da irmãzinha de coque que tem revelação para todo mundo que vai lá. Ele busca no Senhor, em Deus e na sua palavra. O planejamento deve ser guiado pelo Espírito Santo e a avaliação dos resultados deve ser feita com humildade, reconhecendo que a obra é de Deus, não importa quão grande ela se torne. A sustentabilidade da missão. Nós temos que equilibrar crescimento com saúde espiritual, senão é inchaço. Cresce sem saúde, é inchaço. Inchaço é sinal de problema, de dificuldade, de doença. Não é suficiente crescer. Devemos nos assegurar que estamos nutrindo o corpo de Cristo de maneira saudável, evitando o inchaço e promovendo a santidade. É isso que nós buscamos, é isso que nós procuramos. A saúde espiritual é a base para qualquer crescimento sustentável. Nós precisamos investir em novas lideranças. Nós não somos eternos, não somos perpétuos. Precisamos investir em novas lideranças para continuidade. Um líder bem-sucedido sempre tem sucessores, sempre deixa sucessores. Formar novos líderes é essencial para o futuro do ministério. Nós, pastores, temos um hábito de quando saímos de um lugar, ou quando somos jubilados pela idade, ou quando morre um pastor, a igreja importa pastores, chama pastores de outra igreja, de outra cidade. Nós devemos estar formando líderes. Eu estou investindo nisso, investindo pesado, investindo bastante tempo na formação de líderes aqui dentro, no local onde eu estou. Líderes que irão me substituir, que irão ocupar o meu lugar. Um líder imbatível não tem apenas uma visão, mas ele garante que essa visão seja transmitida e continuada por aqueles que venham depois. Algumas aplicações práticas. A autoavaliação pastoral, com base nos 4 pilares. A prática de rever constantemente o nosso progresso e alinhamento com as diretrizes bíblicas é vital. Faça perguntas para si mesmo. Meu propósito está claro e o meu foco é Cristo? Minha comunicação é graciosa e verdadeira? Estou cuidando de pessoas ou apenas dos programas? Os frutos que estão sendo gerados são para a glória de Deus? Nós precisamos ter um plano de ação pessoal e um plano de ação ministerial. Ter uma abordagem estruturada permite que os líderes desenvolvam ministérios eficazes. Mas primeiro eu cuido de mim, depois do ministério. Defina metas mensuráveis, claras, para cada um dos 4 pilares que nós falamos. Propósito, comunicação, pessoas e frutos.
Coloque alvos claros e mensuráveis. Outra coisa, momentos de oração e alinhamento com Deus e renovação da missão são imprescindíveis e insubstituíveis. Buscar a face do Senhor é crucial em todo o processo da liderança. Joelho dobrado é um alicerce de toda a liderança imbatível. É na presença de Deus que renovamos as forças, que recebemos a sabedoria e confirmamos os nossos propósitos, ou o nosso propósito. Concluindo, queridos, a liderança cristã é uma vocação sagrada e estratégica no avanço do reino de Deus. Ao longo desse estudo, nós refletimos sobre os 4 pilares que sustentam uma liderança imbatível: a clareza do propósito, a eficácia da comunicação, a valorização das pessoas e a busca por resultados que glorifiquem a Deus. Cada líder cristão deve buscar incessantemente estar alinhado com o propósito divino, desenvolver habilidades de comunicação, valorizar as pessoas e produzir frutos que glorifiquem a Deus. A liderança imbatível se fundamenta na capacidade de liderar com amor, justiça e serviço contínuo ao próximo, refletindo assim o coração do Mestre. Que este conteúdo aqui apresentado sirva como um manual de inspiração, de correção, de encorajamento, guiando você a liderar com excelência, com humildade, com total dependência do Espírito Santo. O chamado de Deus é um privilégio e uma responsabilidade. E a sua graça é suficiente para nos capacitar a ser líderes verdadeiramente imbatíveis. Que Deus nos abençoe.